Saúde os irmãos e as nossas irmãs com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui hoje, irmãos, para ministrar uma palavra ao teu coração, amém? Pedir para os irmãos abrir a Bíblia em 1 Reis, capítulo 17, versículo 1, amém? 1 Reis, capítulo 17 e o versículo 1. Vou estar lendo para a gente ganhar tempo. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante a cuja face do Senhor estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Capítulo 18 de 1 Reis, versículo 44. A palavra de Deus diz assim, ó: a sétima vez disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão de um homem. Então disse ele: sobe, diz a Acabe, aparelha teu cavalo, teu carro, e desce para que a chuva não te detenha. Glória a Deus. A palavra de Deus fala que Israel estava vivendo um momento muito difícil de idolatria, através do casamento do rei Acabe com a rainha Jezabel. Jezabel, quando casa com Acabe, ela traz a idolatria do seu povo para Israel, através do deus Baal e da deusa Azera. Ela faz os israelitas entender que eles tinham que oferecer sacrifício a Baal e a Azera, para que a terra estivesse fértil, para que chovesse, para que eles pudessem colher. E naquele momento Deus ele fica muito triste, Deus fica muito irado com a situação que Israel está passando de idolatria. Então Deus levanta o profeta Elias. O profeta Elias ele é levantado, e o profeta Elias, quando ele é levantado por Deus, Deus conhece o profeta Elias. E conhecendo o profeta Elias, Deus sabe que Elias ele tem duas mensagens. A primeira mensagem de Elias é que o céu se fecha. E a segunda mensagem que Elias tem é que o céu se abre. Deus conhece Elias e sabe que Elias ele anda com duas mensagens. Se Elias estiver num culto de segunda-feira, ele tem duas mensagens. Se Elias estiver num culto de domingo, ele tem duas mensagens. E as mensagens de Elias são: uma o céu fecha, e a outra o céu abre. Mas tudo que Deus faz tem um porém, tem um propósito. Deus não faz nada sem propósito. Se a gente lê na Bíblia, a gente sempre vai ver que Deus ele tem um propósito na minha e na tua vida. Repara uma coisa que é muito interessante na palavra de Deus. Deus está dizendo que vai fechar os céus. E por que Deus vai fechar os céus? Porque Israel não está andando como Deus queria, Israel não está agindo como Deus queria, e aquilo acaba irando a Deus, acaba entristecendo a Deus. Aí Deus, para trazer o povo de volta para Ele, para trazer os filhos de volta para o Pai, Deus manda Elias dizer que o céu vai fechar, que não vai ter chuva, que não vai ter colheita, que não vai ter o que comer, que não vai ter o que fazer. Mas por que Deus faz isso? Por que Deus permite eu e você passar por algumas situações, mesmo às vezes que a gente está temendo a Deus, mesmo às vezes que a gente está buscando a Deus? Às vezes tem alguém que está fora da posição, e Deus ele acaba atingindo todo mundo por causa de um ou dois, porque Elias também ia passar necessidade, Elias também ia passar pelo apuro. Só que tem hora que Deus ele fecha a porta, tem hora que Deus ele tira alguma coisa da gente, para a gente voltar a Ele. Prova isso, é só a gente ver a parábola do filho pródigo. O filho pródigo agora ele olha e vê que não tem nada, aí ele vai fazer o que? Ele vai voltar ao pai. Ele vai voltar ao pai por amor? Não. Ele vai voltar ao pai porque ele está com fome, porque ele viu que ele precisa do pai, porque quando ele estava com o pai ele tinha tudo, e quando ele saiu da presença do pai, quando ele foi embora da sua casa, ele veio a padecer. Lembra do rei Zedequias? O rei Zedequias vira para a parede e começa a chorar, porque ele ama a Deus? Não, porque ele vê que ele vai morrer. Tem hora que Deus tira alguma coisa de mim e de você, só para a gente poder voltar a Ele, só para a gente entrar na presença dEle, só para a gente voltar a sentir a presença dEle. Lembra o que está escrito lá em Tiago capítulo 4 versículo 8? Se vós chegares a Deus, Deus também chegará a vós. O pai do filho pródigo a todo momento estava esperando o seu filho passar pela porta.
Tudo isso que a gente está vivendo é só para as pessoas voltarem ao Senhor. Quando essa epidemia passar, quando essa luta passar, muita gente vai voltar ao Senhor. A gente vai ver, não se preocupa com o teu filho que saiu do caminho, não se preocupa com a tua irmã que saiu do caminho, o teu pai, a tua mãe, as pessoas que você ama que saiu da presença do Senhor, porque tudo isso que a gente está vendo aí é para as pessoas voltarem ao Senhor. Eu e você ainda vai viver para ver muita gente voltar a chorar, a tomar santa ceia, a buscar a face do Senhor, se erguer, porque a palavra diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Aleluias. Mas olha só que interessante, Elias também é afetado pelo que o povo vai viver. Para Elias também vai faltar água, vai faltar comida, e o pior, Elias vai ser perseguido pelo rei Acabe e por Jezabel. Mas Deus, sabendo disso, olha o que Deus fala no capítulo 17, versículo 2 com Elias: e veio a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui e vai para o lado do oriente, e esconde-te junto às correntes do Querinte, à fronteira do Jordão. Versículo 4: e beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali te alimentem, ou melhor, te sustentem. Deus sabia que depois do que Elias profetizou para Acabe, iria chegar um momento que Acabe ia querer a morte de Elias, e Deus agora ele vai dar livramento para Elias, como? Escondendo. Ah, irmão, mas se Deus ele não quer dar livramento, ele não podia fazer igual ele fez lá com os carros de Faraó? Um dia Jesus está falando com Pedro, ele dá uma instrução para Pedro, e quando ele termina a instrução para Pedro, Pedro pergunta: e João, Senhor? Aí Jesus responde para Pedro: Pedro, o que eu tenho contigo, eu tenho contigo, o que eu tenho com João, eu tenho com João. O livramento que Deus dá para fulano, ele dá diferente para Beltrano. Deus está falando agora para Elias: esconde-te. O segredo do livramento para Deus, para Elias naquele momento, era esconder ele. Mas Deus estava dizendo: enquanto a terra está precisando de água, precisando de comida, aonde eu vou te colocar, eu vou te sustentar, eu vou cuidar de você. Você já viu o corvo vir andando? Alguém já viu o corvo vir andando? Chegar andando em algum local? O corvo vem como? O corvo vem voando. Sabe que Deus estava querendo dizer para Elias? Enquanto você está esperando eu prover, Elias, porque Deus não disse para Elias: enquanto eu falo contigo eu vou falar com o corvo, Elias, daqui a pouco eu vou falar com o corvo. Deus disse: eu já ordenei o corvo. Sabe o que Deus estava falando para Elias? Já que você vai esperar a provisão, espera olhando para o alto. O corvo não vem andando, o corvo vem voando. Já que você vai esperar uma resposta no meio da crise, Elias, no meio da falta do suprimento, no meio da falta de emprego, já que você vai ter que esperar, Elias, espera igual o salmista: eu levo meus olhos para o monte. Aí o salmista fala: de onde virá o meu socorro? Aí antes que ele fique com medo da situação que ele está vivendo, ele já responde: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Sabe o que Deus está falando comigo e com você nessa tarde? Já que vai esperar, espera olhando para o alto, espera confiando no Deus que fez os céus e a terra. Só que o interessante dessa palavra é que vai dizer que Elias, ele vai ter que beber da água do ribeiro. Então o profeta vai precisar ter um equilíbrio. Enquanto os corvos não chegam, ele vai ter que dobrar o joelho para poder beber água. O profeta vai precisar de um equilíbrio. Qual é o equilíbrio do profeta? Enquanto o profeta ele está esperando a provisão do céu, ele está de joelho tomando água. O que eu e você precisa é de equilíbrio. O que Deus quer nesse momento difícil é equilíbrio. Enquanto Deus não prover aquilo que Ele disse que vai prover, enquanto não chega a calma, enquanto não chega a bonância, fica de joelho bebendo água, fica de joelho esperando a provisão de Deus, porque a calmaria vai vir, vai chegar a calmaria na minha e na sua vida. Deus ele vai prover, enquanto eu e você estiver
equilíbrio. Não perca o equilíbrio. Enquanto eu e você espera a provisão de Deus, esteja de joelhos como o profeta Elias. Só que vai chegar um momento, no versículo 7, que vai dizer assim, ó: mas passados dias, a torrente secou, porque não havia chovido sobre a terra. Sabe o que a palavra está dizendo para a gente? Que o profeta agora ele está olhando para o ribeiro seco. A Bíblia não vai falar no versículo 8 que o profeta clamou ou profetizou. Ele somente olha e vê o ribeiro seco. Aí no versículo 8, Deus está vendo o profeta perdendo a identidade, esquecendo que ele é profeta, esquecendo que ele profetiza. Aí no versículo 8 vai dizer assim, ó: então veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, aonde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Vamos ser sinceros? Se Deus fala para a gente que alguém vai sustentar a gente vai pensar que a pessoa tem o quê? Dinheiro, condições. Só que Deus está levando o profeta até uma mulher que não tem condições. A mulher diz para ele: eu tenho um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha, eu vou fazer um bolo para mim e para o meu filho, a gente vai comer e depois vai morrer. Como é que Deus fala que a mulher vai sustentar Elias e agora a mulher não tem nem para ela direito? Aí o profeta lembrou de uma coisa: peraí, eu tenho uma identidade, não importa a crise que eu estou vivendo, não importa se está faltando alimento, se está faltando medicamento, o que está faltando, nessa crise eu ainda sou profeta. Sabe o que Deus estava fazendo com o profeta? Estava fazendo ele recuperar a identidade dele no meio da dificuldade, no meio da adversidade. Deus estava fazendo o profeta recuperar a identidade. O profeta agora vai voltar a profetizar. Sabe o que eu quero dizer para você que está em casa agora vendo esse vídeo? Deus está chamando você para profetizar nessa crise. Deus está chamando você para voltar a ser quem você era. Feche os seus olhos aí comigo e faz uma oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, que no momento, meu Pai, dessa dificuldade, as pessoas não esqueçam que o mesmo Deus que nos chamou lá em 1989, em 1980, em 1993, em 1995, em 1999, em 2000, em 2001, em 2005, é o mesmo Deus que continua conosco em 2020, Pai. Que a fé dessas pessoas que estão nos ouvindo, meu Pai, estão nos vendo, seja renovada em nome de Jesus.